Vida e Saúde de volta, vem pra cá, a gente está conversando sobre o TDAH hoje e vamos falar sobre o TDAH e a suplementação. No bloco anterior, a Haru e o Dr. César comentaram um pouquinho sobre como o nosso estilo de vida vai impactar muito a pessoa que tem TDAH e também quem convive, óbvio, né? Porque se uma pessoa com TDAH não está bem, não está conseguindo funcionar, não está conseguindo ser compreendido ali, isso vai impactar todo mundo ao seu redor. Você que tem dúvida, você que tem perguntas sobre isso, você que tem alguém da família, algum conhecido, está com dificuldade de lidar com essa pessoa, de compreender o transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você pode mandar sua pergunta para cá. O nosso número é o 12 98266 0004. Pelo QR Code que a gente traz aqui, também você pode acessar esse contato, tá bom? Até o final do programa a gente vai tentar responder as perguntas que forem chegando aqui. No último item que a gente comentou aqui, Dr. César, a gente tinha ali a suplementação e a nossa personagem, ela realmente estava irritadérrima, porque causa muita frustração você talvez pensar, talvez entender as coisas ao seu redor, mas não conseguir responder às demandas, Haru. E realmente uma criança vai expressar isso com choro e ranger de dentes. Um adulto talvez vai chutar o pau da barraca, né? Fazer também, não vai se relacionar muito bem. Mas a suplementação, como é que ela pode ajudar assim, de maneira tão poderosa? E eu queria que você falasse, inclusive, da sua experiência pessoal, Haru. Sim. Quais são esses nutrientes que são tão essenciais assim para ajudar esse funcionamento do cérebro do TDAH? Primeiro de tudo, quando descobri o TDAH, eu fui buscar os tratamentos convencionais, né? Então, eu fiz, sim, o tratamento com os remédios farmacológicos, fiz tratamento com metilfenidato, né? A Ritalina. Tive muitos efeitos colaterais terríveis com a Ritalina, então, depois eu mudei para a formulação do Concerta, que é outro laboratório, mas também é metilfenidato, e melhorou um pouco, atenuou um pouco os efeitos colaterais terríveis que eu estava tendo com a Ritalina. E ali eu me apaixonei pelo remédio, pela medicação, porque eu pensei, puxa, esse remédio está dando conta de desacelerar um pouco a velocidade dos meus pensamentos, então eu estou conseguindo focar mais e está aumentando a minha produtividade. Por outro lado, os efeitos colaterais foram tão penosos para mim que, colocando na balança, para mim o prejuízo foi maior do que o benefício. Porque eu me tornei muito mais irritada, eu comecei a perder mais a paciência, me tornei uma pessoa muito mais séria, muito mais rígida, o meu lado perfeccionista ficou extremamente aflorado, então foi um choque social muito grande, porque aquela pessoa que era extremamente acessível e maleável se tornou muito rígida. Foi então que eu decidi tomar uma decisão com relação aos medicamentos, porque estavam me dando muito prejuízo, eu tinha dificuldade para dormir, tinha um impacto também que eu percebi que eu ficava mais ansiosa. Me dava também mais arritmia cardíaca, assim, eu percebia que eu ficava mais acelerada, fisicamente falando, tá? Mentalmente até que ajudava a alinhar. Então, pode ser que a medicação seja importante para alguns casos, até para você poder fazer a neuroplasticidade, né? De você conseguir aprender um novo caminho de organização, para você dar conta de aprender esse novo caminho. E o que aconteceu? Eu decidi, então, focar mais as minhas pesquisas em outros tratamentos. Eu acredito muito nos 8 remédios naturais. E estudando, eu entendi que existe muita validação científica mostrando o impacto e a relevância, o quanto atenua nos sintomas do TDAH vivendo esses 8 remédios, que, para recapitular aqui, é água, luz solar, repouso, abstinência daquilo que faz mal, né? Temperança, comer judiciosamente aquilo que faz bem, alimentação saudável, confiança em Deus e repouso, né? Água. A água acho que foi o primeiro. Foi. Então, são 8 remédios naturais. Estudando isso, eu comecei a ser mais cuidadosa em aplicar isso no meu dia a dia. Então, são 8 remédios que está aí disponível para qualquer pessoa usar e ele realmente é extremamente efetivo. E comecei também a observar outros fatores concomitantes. Eu descobri que uma grande parte das pessoas que têm neurodivergência, que têm tanto transtorno de autismo, TEA, quanto o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou outros, elas têm uma maior incidência, maior chance de terem deficiências de cobre, zinco, selênio, ferro, magnésio, ômega 3, vitamina D, complexo B, né? Então, estudando isso,
eu fui entendendo que eu deveria, de repente, fazer uma checagem mais acurada, mais cuidadosa. Foi quando também? Não olhar simplesmente a média, porque o laboratório coloca uma média ali, talvez até da região, uma média que é da população em geral. Você precisava de uma atenção mais focada nisso. Claro. Então, inclusive, aquela Mas assim, com mais nutrientes do que a maioria da população necessita, Haru? Mais. Já nasce com uma deficiência. Não, mas a indicação médica era isso? Você, como TDAH, você precisaria de um pouco mais do que a população em geral? Sim, porque naturalmente já tem uma deficiência até de absorver. Ok. Entende? Então, você precisa, às vezes, colocar um pouco mais do que a média geral. E, claro, quando a gente fala de suplementação, a gente tem que deixar claro que é importante que você esteja acompanhado de profissionais, tá? Então, tem que procurar um nutricionista, um nutrólogo, para, primeiramente, você conseguir ter uma dieta equilibrada, saudável, para conseguir, através da alimentação, suprir essa demanda, essas necessidades nutricionais especiais que o TDAH ou que o neurodivergente tem já mais naturalmente. E também é importante entender que cada pessoa é uma pessoa, então vai ter pessoas que vai ter uma constituição basal que vai ter mais deficiência de ferro do que de vitamina D, enfim, então não dá pra gente simplesmente dizer que sai e vai tomando qualquer coisa, não é assim. E outra... Até pode ser perigoso, né? Vamos deixar esse alerta aqui. Não dá para tomar por conta, porque pode dar intoxicação, por exemplo, né, doutor César? Sim, você pode pegar os suplementos e uma forma de suplementos vai servir para todo mundo, né? Sempre aparecem essas coisas por aí na mídia, né? Isso aqui resolve tudo e tal. Não tem nada que resolve tudo, porque cada caso é um caso, né? Como a Aru falou, então alguém vai ter uma deficiência mais forte de ferro, outro de cobre, outros, enfim. Então, o organismo é diferente, então tem que ter essa avaliação bem certinha ali com o profissional para poder... Eu tenho uma pergunta para você. Quanto tempo você precisou de usar a medicação sintética, né? O metilfenidato e enfim, a outra fórmula, para ter efeitos colaterais? Foi rápido, não foi rápido? Já de prima eu comecei com o... Ritalina. Não, a Ritalina, isso. A Ritalina, já de imediato, assim, foi terrível para mim. Eu não consegui me adaptar de jeito nenhum. Com o Concerta, aquela dor de cabeça terrível, aquele tremor que eu sentia, aquela insônia horrorosa, melhorou. Então, eu meio que gostei muito do efeito do Concerta, a princípio. Porque te ajudou na questão da... Atenção. Eu consegui aumentar minha produtividade, consegui focar mais. Realmente, eu senti Rendeu. A Haru começou a render mais. Eu senti que desacelerou um pouco aquela velocidade que tropeçava. A velocidade do meu pensamento era tanta que eu tropeçava. Então, eu senti que isso ajudou a reduzir, a acalmar esse cérebro acelerado. Porém, eu fui percebendo que já desde o início mudou muito, drasticamente, a minha personalidade. O meu humor, o meu jeito de ser. Como é que você ficou mais irritada? Eu fiquei muito mais séria. Antes eu era expansiva, super amorosa, acolhedora, piadista. Era uma pessoa, assim, da folia, né? Da alegria. Quando eu comecei com a medicação, me tornei aquela pessoa mais rígida, mais rigorosa, mais ranzinza, muito mais perfeccionista. Então, eu cobrava da minha equipe uma produção muito grande. Isso foi um susto para todo mundo. Então, o choque, o impacto social foi muito grande. Só que eu fui começando. E até todo mundo entender, né, que é uma condição, que é um medicamento, que é um... O que está acontecendo com ela, por que ela mudou da água para o vinho, ficou totalmente diferente. Até eu entender, demorou. Demorou aí quase 2 anos para eu realmente, assim, eu fui percebendo que eu estava diferente, mas eu estava tão empolgada com o efeito da produtividade que eu falei, não, é maravilhoso, vamos continuar. Só que eu fui começando a ter os prejuízos do efeito colateral, né? Ou seja, essa questão, porque a questão é difícil em termos de tratamento por causa do risco e benefício. Você colocar na balança ali, né, para você funcionou bem durante um tempo, depois começou a pesar muito o prato da balança dos efeitos colaterais, né? Sim. Aí que você começou a reavaliar o uso da medicação. É um processo, então, né? Exatamente. É um processo que Por você isso tem que eu não digo assim porque agora eu estou realmente bem, me sinto muito, para mim, plena. Assim, eu encontrei para mim a homeostase agora com a suplementação, com o estilo de vida, com tudo isso. Você abriu mão da medicação, já não uso mais. Então, assim, eu não digo que a pessoa não vai precisar necessariamente em algum momento tomar a medicação controlada. Pode ser que seja, sim, importante, a depender até do grau e do tipo de prejuízo e do contexto que a pessoa está vivendo, às vezes é a medida de emergência que ela precisa de fato. Sim. Então, em alguns casos, vai ter que ser realmente a medicação. Para outras pessoas, você pode começar tentando outras alternativas que são tão
tão eficientes, talvez até quanto, né? Porque para mim, neste momento, a suplementação, ela está me dando esse suporte a tal ponto que eu consegui completamente eliminar da minha vida. Porque tem umas variantes, né? Tem umas variantes. Pode dizer assim, todo mundo tem que tomar Ritalina, ou ninguém vai tomar Ritalina. Não é assim, né? Porque depende do perfil da personalidade daquela criança, depende da estrutura daquela família, depende da genética que está ali. Da capacidade metabólica. Né? Metabólica. Então você parou com a medicação sintética? Parei, usei por quase 3 anos, se não me falha a memória, 2 anos, alguma coisa. Então eu comecei a perceber que não estava legal. Eu falei, eu preciso parar com isso porque eu não me sinto mais nem eu mesma. Chegou um momento que eu não me reconheço. Eu falei, gente, eu tô tão chato que eu não tô me suportando. Agora, gente, ela é adulta e ela fez toda essa jornada já na vida jovem adulta. Para uma criança, para chegar nesse ajuste, viu, Val? Então tem que ter paciência e tem que ter persistência nessa busca. Não é assim, já tá tomando remédio, já resolveu. Porque olha só quanta coisa ela precisou ajustar, entender. E os efeitos colaterais que eu tive não quer dizer que todos terão. Cada um pode reagir de uma forma diferente. Então, também tem essa questão. O que pesou para mim e me fez retirar, pode ser que não pese para outra pessoa e seja adequado manter. Mas, em todo caso, a medicação, ela geralmente é temporária mesmo, porque ela vai te dar a capacidade de você fazer neuroplasticidade. Você precisa estar necessariamente em um acompanhamento também psicológico, por exemplo, uma TCC, uma terapia cognitivo-comportamental, para que você aprenda ferramentas de organização. E aí, com o seu cérebro funcionando mais adequadamente, num ritmo mais certo, você consegue aprender essa habilidade de se organizar melhor. É como se você precisasse aprender um caminho neural para poder depois seguir sem o remédio, porque o caminho foi feito. Perfeito, é exatamente isso. Agora, é o seguinte, que elementos você considera essenciais, ou essenciais para essa suplementação ser realmente efetiva, Haru? Porque a gente não está falando aqui de uma suplementação de bacia. Sim. Tem 2 suplementos que eu gostaria, inclusive, de falar um pouco mais sobre eles, porque são vários, né, que eu tomo, mas tem 2 em específicos que eu vejo, assim, um impacto quase que instantâneo, que eu achei, assim, maravilhoso. Um deles é o magnésio L-treonato, tá? Eu brinco que ele é um revitalizante do cérebro. Inclusive, ele é visto assim por muitos neurologistas, né? Porque como ele consegue atingir a barreira hematoencefálica, ele revitaliza imediatamente. Você se sente já como se te acordasse, se despertasse o cérebro, assim. Ele ajuda a manter o foco. E, inclusive, eu vi uma pesquisa muito interessante com pessoas que têm neurodegenerações importantes, como Alzheimer, que ao tomar o magnésio L-treonato, pasmem, tiveram um rejuvenescimento de 9 anos. Uau! Tá? Suplementando magnésio. E aí, isso você discutiu com o quê? Com o nutricionista? Tudo bem que ela é da área da saúde mental, né, doutor César? Então, ela avançou nas pesquisas, mas eu queria que você desse o caminho para o nosso telespectador, porque ele não vai poder copiar a receita da Haru, mas geralmente são caminhos. Vai ser um neurologista. Uma coisa importante é também sempre buscar a procedência da suplementação, porque eu digo isso, inclusive eu recomendo a Sou Saúde, que faz um suplemento, não sei se posso dizer isso. Pode dizer, eles estão aqui toda segunda-feira. Porque a doutora Daniela Cano e o doutor Célio, que eu sei que estão sempre aqui, já é conhecido do público que nos assiste, eles conseguiram desenvolver suplementos assim que tem um controle de qualidade que é extremamente importante para que você tenha eficiência na suplementação. Isso é importante ser dito, porque senão a pessoa assiste isso aqui e fala assim, eu vou ali na esquina, no mercadinho ali da esquina da minha casa e compro qualquer coisa. Não é assim. Então você vai levar gato por lebre. Exatamente. Tem que ter boa procedência essa suplementação, de preferência certificado. No caso do ômega 3, que seria o segundo suplemento que eu iria citar aqui, precisa ter o selo IFOS ou outros selos que certifiquem de que aquele óleo, de que aquele ômega 3 não está oxidado e de que não tem contaminação por metais pesados. Inclusive, o ômega 3, que é o segundo suplemento que eu gostaria de trazer e citar, ele tem o de cadeia curta, média e longa, né? O ALA, EPA e DHA. O TDAH, ele faz parte da família dos ácidos graxos poliinsaturados, é extremamente importante para o corpo, para várias atividades, principalmente para o cérebro, mas o corpo não produz naturalmente. Então, a gente precisa consumir isso via alimentação ou via suplementação. Para o TDAH, isso surge assim, um impacto muito grande. Inclusive, uma pesquisa, uma das pesquisas existem várias, tá? Mas uma pesquisa em
em específico que eu gostaria de citar e trazer, mostrou que pessoas que suplementavam com ômega 3 tinham um aumento na massa cinzenta, que é responsável pela inteligência. Olha que interessante. Agora, doutor César, a angústia de quem passa por todo esse processo, ou fica preocupado, né, com os remédios que está tomando, né, os netos, os filhos, é se o TDAH tem cura ou apenas um controle, um gerenciamento, uma melhora, realmente um ganho. O que a ciência tem mostrado sobre isso ultimamente? A ciência mostra que não tem cura, mas tem a evolução, tanto do ponto de vista da neuroplasticidade, quer dizer, biológica, o cérebro pode melhorar os seus circuitos cerebrais, e também do ponto de vista comportamental. Então, como a Haru está falando, de repente alguma pessoa, alguma criança, algum adulto com TDAH vai precisar usar uma medicação, mesmo sintética a princípio, e enquanto isso vai fazer uma terapia psicológica para aprender a como desenvolver a atenção, como lidar com o atropelo na conversa com as pessoas pela hiperatividade, como lidar com a impulsividade. Então, a psicoterapia ajuda a dar ferramentas para que a pessoa possa implementar, começar a praticar alguns comportamentos que não estava praticando antes e que quando a pessoa então começa a praticar esses comportamentos novos e mais saudáveis, o cérebro começa a mudar. Ele começa a pegar, então é assim que vamos funcionar, então vamos começar a funcionar melhor desse jeito, né? Então, aí a pessoa, com o passar do tempo, ela consegue ter realmente uma melhor administração do seu TDAH, embora a ciência não diz que que tem cura, né? Porque vai levar a vida inteira para curar, né, Haru? Exatamente. Cura realmente é uma palavra muito forte, né, para ser dita, mas de fato o impacto é tão grande que te dá qualidade de vida. No meu caso, eu sinto que eu cheguei na homeostase, estou em equilíbrio, estou bem, estou funcionando. Legal. Estou vivendo legal sem a medicação. Inclusive, a questão da suplementação é um assunto pouco abordado, pouco discutido, eu vejo. Tanto que eu tive que pesquisar muito para chegar a essa informação que estou trazendo aqui. Mas ela também, porque como eu sou psicóloga, né, a gente acaba estudando vários outros transtornos. A suplementação também a gente percebe que ela é muito efetiva em outros transtornos mentais, como toque, fobias, pânico. Inclusive teve uma pesquisa mostrando que mulheres que tinham síndrome do pânico tinham mais deficiências do complexo B e ao suplementarem havia um controle maior daqueles ataques, uma diminuição. Então, assim, ele tem um impacto muito relevante em outras doenças mentais além do TDAH. Muito bom a gente estar ouvindo isso aqui hoje, muito importante. Se você perdeu, se você está, nossa, eu queria que fulano assistisse isso aqui comigo, você pode indicar esse programa, a gente tem a reprise, mas temos também, nós vamos subir ele lá no nosso canal do YouTube, então você pode acessar por lá logo mais, não vai ser hoje ainda, mas aguenta aí que a gente vai subir para lá, porque informação muito útil por aqui. Tá mandando sua dúvida, sua pergunta? Às vezes já foi até resolvida aqui, né? Continua mandando, a gente está com o nosso WhatsApp aberto aqui para você. Se você quiser dar um oi para Haru também lá no Instagram, vai lá, @HaruShiuji. É assim que fala? Sim, Haru Shiuji. Haru Shiuji, do jeito que tá passando aqui na tela, ó. Haru com H, tá? CHIUJI. E Dr. César também está com o site atualizado, drcesar.com, tudo por extenso aqui, com um conteúdo maravilhoso, postado ali, atualizado sempre, de saúde mental, mas ele pincela muita coisa do que foi dito aqui de estilo de vida, como isso tudo impacta no nosso funcionamento mental, emocional, psicológico, vale a pena conferir por lá. Gente, precisamos de um intervalo. A gente vai ter dinâmica no bloco seguinte. Leandro Quadros vem para cá, a gente vai ter uma pergunta, vamos saber se é verdade, se é mentira. A gente está aqui promovendo a revista Esperança na Mira da Verdade. Conto mais para você já, depois do intervalo. Mas Dr. César e Haru vão voltar aqui para responder as suas dúvidas. Então segura coração que a gente volta já com tudo isso para você.